Olá, pessoal! Gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar um seminário durante a Semana da Ciência e Tecnologia. E eu vou falar um pouco sobre a origem e evolução da bioluminescência em vagalumes, focando principalmente nas luciferases e qual a importância desses tipos de estudo para a engenharia de enzimas para que essas possam ter aplicação biotecnológica. Então, a bioluminescência ela pode ser definida como a emissão de luz fria e visível por organismos vivos. Essas reações elas são catalisadas pelas enzimas luciferases que oxidam o substrato, as luciferinas, com produção de luz no final da reação. A bioluminescência ela está presente em vários filos de seres vivos. Então, ela está presente no ambiente terrestre, marinho e também de água doce. Tanto os termos luciferina como luciferase são termos genéricos, porque essas moléculas elas apresentam uma diversidade química e estrutural, e muitos sistemas bioluminescentes também precisam de cofatores diferentes. Então, levando em conta essa diversidade química das luciferinas, a diversidade estrutural de luciferases e a presença ou não de cofatores, estima-se que a bioluminescência ela possa ter surgido em torno de 40 vezes durante a evolução. Bom, se a bioluminescência surgiu várias vezes, será que a gente pode falar que a sua evolução ela pode ser relativamente fácil? De uma forma bem simples, para a gente ter essa reação bioluminescente, o que a gente vai precisar? De um substrato que possa ser oxidado e quimioluminescente, que são as luciferinas, né? E esses substratos, né, esses compostos, eles podem estar presentes em organismos não bioluminescentes como nos bioluminescentes. A partir do momento que se tem esses substratos, o organismo ele só precisaria de uma enzima que fosse capaz de fazer a oxidação do substrato para desencadear a emissão de luz. O que é interessante é que algumas luciferinas, né, apesar de toda a diversidade química que essas moléculas possuem, algumas delas elas são quimicamente idênticas e estão presentes em organismos que não são relacionados. Então, por exemplo, a selenterazina é uma luciferina que ela está presente em no mínimo 9 filos. E a hipótese é que nem todos os organismos sintetizam essa molécula, mas em alguns casos a obtenção desse composto pode ser via alimentação. As luciferases, elas são funcionalmente classificadas como oxigenases, mas elas não apresentam nenhuma homologia estrutural com as oxigenases clássicas. Então, a hipótese mais provável, né, para a evolução das luciferases é que a função oxigenásica delas, ela ocorreu após o surgimento da origem do fenótipo luminescente. Então, quando surgiu esse fenótipo, provavelmente houve uma pressão seletiva para que as luciferases elas aprimorassem essa função oxigenásica para melhorar o sinal luminoso para que ele possa ser percebido por receptores externos, né? Ou, por exemplo, outros indivíduos. Com o advento da biologia molecular das últimas décadas, o que se soube foi que as luciferases de besouros elas evoluíram a partir de uma silcoaligase. A silcoaligase, assim como soube-se também, as luciferases, elas fazem parte de uma superfamília de enzimas que também são chamadas de famílias de enzimas formadoras de adenilatos. E a silcoaligase ancestral, ela tinha uma outra função metabólica, que não seria oxidar a luciferina para emissão de luz. Então, essas enzimas que fazem parte dessa superfamília de AMP coaligases, elas são enzimas que vão catalisar a adenilação e ativação de substratos carboxílicos que estão envolvidos em várias vias metabólicas, como, por exemplo,
ativação de fenilpropanoides em vegetais, né, que estaria atuando aí na biossíntese de pigmentos, na ativação de aminoácidos, em vias de biossíntese e degradação de ácidos graxos, e também em mamíferos, essas enzimas, elas podem atuar na detoxificação de xenobióticos. Essas AMP coaligases, em geral, elas catalisam uma reação em 2 passos. O passo 1, que seria uma reação de adenilação, onde com uma ligação com ATP, um adenilato é formado, e a reação 2, né, o passo 2, que é uma reação de tioesterificação, geralmente com coenzima A. Essa reação de tioesterificação com CoA é o que ela vai ocorrer na maioria das AMP coaligases. Mas o que acontece nas luciferases de vagalumes? Essa segunda reação, ela vai ser substituída por uma reação de oxigenação. Então, essa segunda reação nas luciferases ocorre a oxidação daquele adenilato que foi formado na reação de adenilação, e esse substrato ele vai ser oxidado, vai ser excitado eletronicamente. Quando ele decair para o estado fundamental, vai ocorrer a emissão de luz. Então, as luciferases, mesmo sendo ligases, dessa família de ligases, elas têm o passo 1, que é a adenilação, e o passo 2 de oxidação, diferentemente da maioria das outras ligases, que é o passo 1 de adenilação e o 2 de tioesterificação. Então, um ponto muito importante no estudo da evolução das luciferases é como uma enzima que normalmente seguiria com o passo de tioesterificação para um substrato, a partir desse momento ela vai ter uma função oxigenásica, ela vai oxidar esse substrato e não mais seguir com a tioesterificação. Então, como essa atividade luciferásica evoluiu a partir de uma AMP coaligase ancestral, ela ainda é um mistério. Lembrando que aqueles compostos que quando oxidados são quimioluminescentes, né, as luciferinas, elas podem estar presentes nos organismos. Então, eles podem ser substratos naturais ou acidental de uma enzima. E uma coisa que é importante em relação a essas ligases, né, essa superfamília de enzimas, é que elas são conhecidas por exibirem uma ampla gama de substratos carboxílicos. Então, elas são bem generalistas. Então, lá nessa ligase ancestral, ela poderia ativar uma variedade gigante de substratos carboxílicos. Então, qual que foi um passo fundamental? Essa ligase ancestral, ela conseguiu, na presença da luciferina, adenilar esse composto, e aí essa adenilluciferina, que foi oxidada, gerou um composto excitado eletronicamente, que emitiu uma fraca luminescência. Então, o cenário proposto é que lá no início, a gente tinha uma fraca luminescência, que provavelmente não era visível ao olho nu. Então, esse processo de formar essa adenilluciferina, que é o passo 1 de adenilação de todas as ligases, ela foi o passo-chave para o desenvolvimento da bioluminescência. Foi a partir da presença desse substrato que as luciferases puderam evoluir para sua função de oxigenase. No entanto, é difícil predizer qual é a enzima ancestral das luciferases. Hoje em dia, o que pode ser feito é adotar modelos que poderiam simular essa evolução, como ocorreu a evolução, né? Nesse caso, em vagalumes. Lembrando, né, que as luciferases de diferentes sistemas, elas são diferentes. Então, aqui a gente está discutindo, nesse momento, a evolução das luciferases em vagalumes. Bom, o que se sabe, né? Que o potencial para a bioluminescência, ela poderia estar presente desde muito cedo na evolução dessas AMP coaligases em insetos. Então, provavelmente surgiram enzimas que conseguiram catalisar a adenilação da adenilluciferina ou substratos muito similares, produzindo uma fraca bioluminescência vermelha.
Esses dados também são corroborados por dados transcriptômicos, tanto de tecidos luminescentes e não bioluminescentes de vagalumes e também de tecidos não luminescentes, de tecidos de besouros não luminescentes, corroborando que esse potencial, produtos higiênicos envolvidos com bioluminescência, elas já estavam muito cedo presentes na evolução das AMP qualigases. Então, qual que foi a hipótese? Né, que o encontro fortuito dessa AMP qualigase ancestral, que era generalista, né, em relação ao seu substrato carboxílico, ela provavelmente estaria envolvida na detoxificação ou excreção desses substratos, tá? Como, por exemplo, poderia ser uma luciferina, né, que é um substrato potencialmente oxidável e quimoluminescente. Aí, a partir desse encontro dessa enzima com esse substrato, poderiam ter se originado as protoluciferases, né, que evoluíram até as luciferases atuais, no sistema bioluminescente Coleóptera. A partir do momento que surgiu essas protoluciferases, né, essas luciferases elas coevoluíram com a estrutura anatômica dos órgãos fotogênicos, produzindo diferentes padrões de bioluminescência, de cores, que a gente já viu nos seminários relacionados a esse tema, vai variar de verde a vermelho nos vagalumes, e essas cores de bioluminescência adaptadas a diferentes ambientes fóticos e funções biológicas, como defesa, atração sexual e atração de presas. A comunicação, né, usando a bioluminescência como comunicação entre os indivíduos. Entretanto, estudos sobre a família das enzimas AMP qualigases em insetos, elas são escassos, né? Se a gente, a exceção das luciferases de vagalumes, que já são bem estudadas. Então, é difícil a gente entender como essas enzimas, elas evoluíram e se diversificaram nesse grupo de insetos. Bom, o que se tem, né, para a gente tentar entender um pouco como que essas enzimas, como são essas enzimas em insetos? Enzimas tipo luciferases, elas já foram encontradas em corpo gorduroso e túbulos de Malpighi de besouros não bioluminescentes. Por que essas enzimas são chamadas de tipo luciferases? Porque elas apresentam uma fraca atividade luminescente na presença de ATP e da D-luciferina de vagalumes. Então, aqui eu coloquei nessa imagem para vocês, a larva de Zophobas moro, a bioluminescência, né, do organismo, e aqui dos túbulos de Malpighi, tá? Porque é onde para se saber aonde estavam presentes essas enzimas no organismo. Lembrando que a detecção dessa bioluminescência ela só foi feita usando equipamentos sensíveis, porque ela não é visível a olho nu. Bom, em relação a essa enzima, tipo luciferase dos zoofobas, a sua função biológica ela ainda não é conhecida, mas existem algumas inferências que podem se fazer a partir do que essas enzimas elas vão ocorrer nos túbulos de Malpighi. Sabe-se, né, que esses tecidos e insetos eles estão envolvidos com a osmorregulação e excreção, tanto de compostos endógenos como de xenobióticos. Alguns estudos apontaram que essa enzima ela tem uma atividade generalista, o que é esperado por uma enzima que está envolvida na detoxificação e excreção. Então, infere-se que ela possa ter a função nos túbulos de Malpighi de excreção, de detoxificação e excreção de ácidos carboxílicos. Bom, qual que é a importância do ponto de vista de origem e evolução das luciferases em estudar essas enzimas? Bom, ela é uma enzima que ela apresenta uma fraca bioluminescência presente no organismo não bioluminescente. Então, ela pode servir como um modelo, elas podem simular aquela protoluciferase para que a gente possa entender melhor como surgiu como a bioluminescência surgiu e evoluiu nesse grupo de insetos. Como que a gente pode conseguir obter informações para isso? Podemos comparar
podemos fazer a comparação das propriedades catalíticas dessas enzimas com as luciferases atuais, tá? E para trazer mais informações sobre como as luciferases elas ganharam essa atividade luciferásica ao longo da evolução. Um pouquinho aqui sobre umas informações bioquímicas dessa enzima tipo luciferase. Ela contém 528 aminoácidos e ela tem em torno de 57 kilodaltons de tamanho. Elas têm uma baixa identidade com as luciferases de vagalume, em torno de 22% a 32%, dependendo da luciferase com que se compara. Ela tem um Km alto para a D-luciferina, que é 800 micromolar. Isso é esperado, porque a gente sabe que a D-luciferina ela não é o substrato natural para essa enzima. Ela, no espectro de bioluminescência, essa enzima ela tem pico em 616 nanômetros, que a gente pode ver aqui nessa imagem da figura A. Ela tem um espectro que é esperado dentro do espectro das luciferases de vagalumes, tá? Então, aqui, como a gente pode ver para comparação, é o espectro de bioluminescência aqui na letra C, o espectro de bioluminescência da luciferase vermelha de Fixotrix. Vários estudos bioquímicos e moleculares já foram feitos com essa enzima. Então, essa enzima ela apresenta uma luminescência fraca quando se compara com as luciferases de vagalumes, chega a ser de 2 a 4 ordens de magnitude menor. Então, aqui a gente vê nessa imagem, nessa intensidade de luminescência, aqui é da luciferase, a enzima tipo luciferase dos zoofobas, comparando com outras luciferases. Embora ela tenha uma baixa afinidade pela luciferina, né, que como citei para vocês, ela tem um rendimento quântico que é comparável da luciferase vermelha de Fixotrix, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Ela tem um rendimento bem parecido com a luciferase vermelha de Fixotrix, que tem um Km para D-luciferina de 7 micromolar. Aí ela tem esse rendimento bem semelhante. Na presença de L-luciferina, nas reações catalisadas pelas luciferases de vagalumes, não ocorre emissão de luz. Então, alguns testes foram feitos com a luciferase, com a enzima tipo luciferase de zoofobas, na presença de D-luciferina e L-luciferina. E o que se obteve nesses resultados? Que essa enzima ela tem uma atividade de tioesterificação com L-luciferina e uma atividade oxigenásica para D-luciferina. Aqui a gente pode ver a comparação. Aqui em preto, as barras em preto, é na presença de D-luciferina e em cinza em L-luciferina. Aqui a intensidade da luminescência. Aqui na enzima tipo luciferase e com as outras luciferases. Aqui é a luciferase vermelha. Então, esses dados eles confirmam que, devido ao impedimento estereoseletivo da reação de tioesterificação com a D-luciferina, favoreceu a reação quimioluminescente oxidativa alternativa para esse substrato. Então, esses dados sugerem que outras AMP coaligases, elas também poderiam ser potenciais oxigenases alternativas quando essas estão na presença de substratos que não podem ser esterificados. Então, você teria essa potencialidade para outras enzimas também. Então, aqui, assim, resumindo, essa enzima, igual às luciferases, elas vão ter estereoseletividade para D-luciferina também, para a reação bioluminescente, a reação oxigenásica. Mutagênese citodirigida nessa enzima tipo luciferase, em resíduos que se sabem que são importantes para a ligação de luciferina lá nas luciferases, elas mostraram
que essa substituição aqui que foi feita no resíduo 327, ele foi crítico para a atividade luminescente. Então, com essa mutação, o que aconteceu? Você teve um aumento da atividade luciferásica, né, que é aquela atividade de oxigenase da enzima. Além disso, houve um deslocamento do espectro para o laranja. Então, nessa imagem aqui, é isso que a gente vê. Aqui em cinza é a enzima selvagem, sem essa mutação, o espectro dela. E aqui o espectro da enzima mutada, que ela teve um deslocamento de espectro mais para o laranja. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, essa enzima antes de ser feita a mutação. Então, aqui, células de bactéria expressando. A gente pode ver que está bem fraquinho, né, a emissão de luz. Depois da mutação, a gente já consegue ver e teve uma alteração mais para o laranja. Aqui, só para comparação, é a enzima luciferase vermelha de Fixotrix, tá? Então, assim, após a engenharia dessa enzima, a gente conseguiu, vamos dizer assim, uma enzima melhorada na intensidade luminosa. A gente melhorou essa atividade oxigenásica. Estudos da estrutura tridimensional dessa enzima também já foram realizados. Então, a resolução do domínio N-terminal dessa enzima, que é onde fica a maior parte do seu sítio catalítico, mostrou que ela tem um sítio de ligação de substrato que ele é adaptado à acomodação a diferentes ácidos orgânicos. Então, isso também é outro ponto que indica que ela é realmente uma enzima generalista. Ela vai conseguir ativar uma grande variedade de substratos. Então, em relação à hipótese do surgimento da atividade oxigenática das luciferases, o que nós temos? Que os resultados sugerem que a estereoseletividade para D-luciferina ela foi um evento-chave para a origem da atividade oxigenásica luciferásica em AMP coaligases. A partir do momento que você teve a formação desse intermediário que poderia sofrer oxidação e emitir luz, a atividade luciferásica eficiente, ela pode ter evoluído em protoluciferases a partir de mutações com efeitos pleutrópicos, né, que é aquele gene que poderia estar atuando em diversas características fenotípicas, aumentando simultaneamente a constante catalítica da reação oxidativa, tá? E deslocando o espectro para comprimentos de onda mais visível, né, o sinal luminoso. Então, qual que também foi a importância desses últimos estudos, né? Que a partir de uma enzima tipo luciferase, após a engenharia genética dela, foi possível a produção de uma luciferase de cor laranja, com possível aplicação biotecnológica. Um outro estudo que é bem recente, que foi coordenado pelo professor Vadim, né, que foi principalmente desenvolvido pela aluna de doutorado, a Marielle, seria uma possível aplicação dessa enzima tipo luciferase como biosensor light-off. Então, um biosensor celular light-off, né? Então, as células, elas expressariam, né, o gene da luciferase, o gene reporter, e na presença de algum inibidor, as células, elas não fariam a reação bioluminescente, não teria emissão de luz. Quais pontos que foram levados em conta, né, para esses estudos? Bom, essa enzima provavelmente ela está envolvida com a detoxificação de compostos tóxicos nos túbulos de Malpighi e exibe um perfil generalista para substratos carboxílicos. O que nós sabemos, né, que vários poluentes ambientais e drogas farmacêuticas são compostos bioquímicos, carboxílicos, e esses compostos eles estão sendo lançados no meio ambiente via resíduo mesmo das empresas, né, de industrial, e também
via excreção dos seres vivos, né, quando eles entram em contato com esses compostos. Em relação a esses ácidos carboxílicos provenientes da indústria farmacêutica, eles são principalmente aqueles que são provenientes de compostos anti-inflamatórios, como o cetoprofeno e o diclofenaco. Né? O diclofenaco que ele é muito usado tanto para seres humanos como para os animais domésticos. O que se viu nesses estudos? Que o diclofenaco ele conseguiu inibir a atividade dessa enzima, tá? E modelagens da estrutura dessa proteína, ela mostrou que realmente ela tem potenciais sítios de ligação para esse composto. Então, aqui você teria um potencial uso dessa enzima para detecção de diclofenaco em amostras. Aqui eu coloquei uma foto, né, que é a Marielle, que foi envolvida principalmente, né, nessa pesquisa. O que se tem hoje em relação a técnicas para detectar o diclofenaco? Elas são caras e requerem equipamentos sofisticados e recursos humanos especializados. Então, essa é a importância, né, do desenvolvimento de novos métodos que seriam mais simples e rápidos. Essa enzima, por exemplo, ela conseguiria ser expressa no sistema de bactérias, que sabe-se que ele é relativamente mais simples e mais barato, e também existem já equipamentos que conseguem detectar a emissão de luz para essa enzima. Bom, mas qual que é a desvantagem, né? Viu-se que tem ainda uma falta de especificidade de inibição, então, assim, outros compostos poderiam inibir essa enzima, e essa enzima ainda ela apresenta uma fraca bioluminescência quando comparada com as outras luciferases. Né? Então, a partir desses estudos, o que se tem? Que, por meio da engenharia genética, no sítio catalítico dessa enzima e nas propriedades de emissão de luz, poderia ser produzida uma enzima mais específica para o diclofenaco, e assim ela poder ter a sua aplicação. Bom, para a gente fechar a apresentação, por que é importante a gente estudar a evolução de enzimas como, por exemplo, as luciferases? Bom, ela vai trazer um conhecimento científico muito rico, né? Permite a compreensão melhor de como foi a origem e a evolução da bioluminescência em vagalumes, como que ocorreu a evolução e diversificação das AMP quadrigases em insetos, porque sabe-se, né, que os estudos sobre essas enzimas são ainda muito escassos para esses organismos. Ele vai fornecer subsídios para o desenho de enzimas com novas funcionalidades, melhorando as suas propriedades catalíticas. Um exemplo foi o do mutante da enzima tipo luciferase, que teve o espectro deslocado, né, para o laranja e teve a sua bioluminescência mais visível. E aí você pode utilizar essas informações, essas novas enzimas desenhadas, para finalidades biotecnológicas, biomédicas e ambientais. E também outro ponto é que as aplicações atuais que a gente tem das luciferases de vagalume, elas ainda utilizam poucas luciferases e luciferinas, sendo que a gente sabe, né, que existe uma diversidade muito grande de luciferases e cada uma delas com a sua característica específica que poderia se adequar a qual finalidade ela estaria sendo usada. Bom, eu quero agradecer, né, de novo, vou agradecer ao convite, né, por poder estar apresentando aqui esse seminário, às agências de fomento e ao Laboratório de Bioquímica e Tecnologias Bioluminescentes, que é liderada pelo professor Vadim Viviani. Eu esqueci de falar no começo, mas muito desses dados que se tem sobre como poderia ter ocorrido a origem da luciferases em vagalumes, são dados que são relativamente recentes aí dos últimos anos e teve uma contribuição muito grande do grupo de pesquisa do professor Vadim. Então, aqui são as referências que eu utilizei. Como acabou sendo devido a uns problemas técnicos, a minha apresentação acabou sendo um vídeo gravado,
Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberta a receber por e-mail e com toda atenção eu vou responder vocês. Obrigada.